Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos ao canal da Hashtag Dev. Eu sou Diego e na aula de hoje a gente vai aprender como é que a gente sai do zero ali no CSS com esse curso básico de CSS. A gente está criando uma landing page de um aplicativo de foco, que seria o nosso Focus App. E aqui a gente tem qual que é o nosso gabarito, todo ele estilizado, com todas as seções, com a parte de interatividade também, com pop-up. A gente tem também mudar do modo light para o modo dark. Então, na aula anterior, a gente fez o nosso curso básico de HTML, montando toda a estrutura em HTML dessa página. Na aula de hoje, a gente vai pegar o que a gente preparou lá na última aula e a gente vai estilizar para ela ficar bonitona assim. E na próxima aula, já deixando aqui de spoiler, a gente vai ter o curso básico de JavaScript, onde a gente vai trazer interatividade a essa página e tudo isso do zero, assumindo que você nunca viu nada, nem de HTML, nem de CSS, nem de JavaScript. Então, lembra de assistir a aula passada se você ainda não viu, vai estar aqui na descrição e também vou pedir para o pessoal colocar nos cards, mas bora aprender, tem muita coisa maneira. Show de bola! Só que antes de a gente começar, alguns avisos e pedidos. Os pedidos: like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho. Dá o like no vídeo porque faz esse vídeo chegar a mais pessoas e se inscreve que aí você vai receber a próxima aula, que é a aula de JavaScript também, você vai ser notificado. E agora os avisos, tem 3 links importantes aí na descrição. O primeiro é sobre a nossa formação completa Full Stack Impressionador. Quer saber mais? Clica lá. O segundo é um mini curso gratuito do mundo do desenvolvimento web. HTML, CSS, JavaScript, React, algum mini curso gratuito para você aprender muita coisa. E o terceiro são os arquivos que a gente vai estar utilizando aqui. Você vai ter acesso tanto ao gabarito, já pronto, quanto aos arquivos que a gente vai estar usando para começar a aula de hoje. E também, já aproveita e me diz aqui nos comentários se você assistiu a aula passada. Coloca aqui nos comentários. Assisti a aula de HTML, quero ver quantas pessoas já assistiram essa aula. Dito isso, agora sim, bora começar com o conteúdo da aula de hoje. Beleza. A gente tinha, na aula passada, ó, a gente está com 3 pastinhas, que é o que você vai ter quando você baixar os arquivos da aula de hoje. Você vai ter o gabarito, que é a mesma coisa que a gente tinha na aula passada. Você vai ter esse do zero. O que vai ser o do zero? Exatamente como a gente terminou a aula passada. Então esse arquivo daqui, ó, exatamente assim que a gente terminou com a pasta Assets. E aí o que eu fiz? Copiei essa pasta para ter esse do zero aula. Porque se eu modifico esse daqui, aí vocês não vão ter a mesma coisa para partir junto comigo. Então quando vocês forem fazer, faz aqui no do zero. Eu vou fazer nesse aqui, ó, do zero aula, que eu vou estar fazendo junto com vocês. Beleza, vou fechar. É esse arquivo aqui que a gente vai ter. Show! Mas agora o nosso foco não vai ser o HTML. A gente ainda vai mexer algumas coisas, mas o foco vai ser o CSS. E o CSS nada mais é do que a linguagem de estilização que a gente vai utilizar. E o que significa CSS? HTML a gente já viu que é Hypertext Markup Language. E CSS seria Cascading Style Sheets, que seriam arquivos de estilização em cascata. E a gente vai entender isso daí aos poucos quando a gente estiver vendo ali um pouco do CSS. Mas, de novo, CSS, linguagem de estilização, HTML, linguagem de estrutura. E agora que a gente já tem estrutura, bora deixar isso daqui bonito. A gente vai criar aqui, ó, botão direito, New File, Style.css. Então, assim como no HTML o index é o nome padrão, em CSS style é o nome padrão. Vou ter vários arquivos, aí você coloca outro nome. Mas se tiver umzinho só, esses daqui são os padrões. Show de bola! Como é que a gente começa isso daqui? A gente tem que começar com o geral. Então, se eu vier para cá, ó, e vou abrir esse arquivo, foi o que a gente terminou ali na aula passada. Repara que o meu HTML já me dá muita formatação. Então, se eu chegar aqui, por exemplo, ó, e der um botão direito em inspecionar esse meu H1, ó, olha aqui, ó. Até agora a gente só estava vendo essa abazinha, ó, de Elements. E eu posso abrir isso aqui com F12 também, ó. F12, F12, ou FN, F12. Tá aqui, ó, Elements. A gente estava vendo todo o HTML, ó. E se eu clicar aqui, ó, nessa setinha, ó, cliquei. Ele me mostra um elemento específico ou o botão direito em inspecionar que ele abre aqui para mim. Quando eu passo em cima dele, olha o que está acontecendo. Ele me pinta ali em azul, que é a parte do meu elemento que representa o conteúdo, e ele está me pintando ali em laranja o que a gente chama de margin, ou margem, que nada mais é do que o espaçamento externo. Então, ele está empurrando os elementos para cima e ele está empurrando os elementos para baixo. Não está dentro do elemento, ele está empurrando, é um espaçamento externo, ele empurra do lado de fora. Repara, o meu body também, ó, o que ele está fazendo? Ele está empurrando as laterais, ó, tanto que não tem nada começando aqui no cantinho, ele tem um espacinho. Então, o meu próprio HTML, o meu próprio navegador, já carrega
arquivos de estilização padrão. Então ele já tem isso daí. O que a gente faz sempre que a gente começa no nosso CSS? A gente começa dizendo, ó, eu quero limpar todas essas formatações. Então todo esse margin e padding que tem aqui, ó, o margin a gente já viu. Mas o que é o padding? A gente aqui, ó, vou mostrar um conceito muito importante que na verdade é o mais importante do CSS, que é esse daqui, ó. Aqui era HTML, aqui é o que a gente está falando de CSS, ó, styles. Tudo isso daqui é CSS e daqui a pouco você já vai entender isso daqui bem melhor. Mas essa daqui é a nossa caixa, ou um box, que seria uma caixa em inglês, e esse box model, ou esse modelo de caixa, é o que representa todo e qualquer elemento em HTML e no CSS também. Então se eu passo por cima dessa caixa daqui, ó, ou dessa daqui, quando eu clico ele sempre vai me mostrar todas essas informações daquela caixa. Então eu tenho o conteúdo, que está sempre sendo pintado em azul, eu tenho esse tal de padding, que é um espaçamento interno. Repara só, eu estou ali, ó, e eu consigo chegar nesse element style, ó, e eu consigo colocar algumas coisas. Vou colocar algumas coisas, depois a gente joga no VS Code, mas aqui é para te explicar essa parte aqui do que é esse box model, o que são todos esses efeitos e como eles atuam. Vai ser muito importante para a gente entender todo o resto. Repara, se eu colocar esse tal de padding, ó, aí eu coloco sempre a propriedade que eu quero mexer, 2 pontos, o valor que ela vai ter. E eu vou colocar assim, ó, 10 pixels, 10 px. Olha lá o que aconteceu, ó. Eu tinha o meu conteúdo, que estava lá. Ele tem 1656 de largura por 18 de altura. Agora eu coloquei, ó, 10 de padding. O que ele fez? Ó, colocou em cima, na direita, embaixo e na esquerda. Ó. O que ele fez? Ele criou um espaçamento. Só que o espaçamento não era o margin? Mais ou menos. O margin é o espaçamento externo. O padding é o espaçamento interno. Repara só. Border, ou seja, a borda desse meu elemento. Não tem. Vamos colocar também, ó. Border. E aqui eu tenho que é uma propriedade que tem mais coisa. Eu tenho que dizer se é uma borda sólida, se é uma borda tracejada, pontilhada. Eu vou colocar aqui, ó, sólida. E aqui ele já me cria o resto, ó. Mas aqui a gente pode dizer a largura dela, ó, 1px, uma borda fininha e a cor dela, ó, black, por exemplo. Olha agora, eu tenho o meu padding, o meu conteúdo, eu tenho o meu padding e eu tenho a minha borda. Aqui eu delimitei o meu elemento. Então tudo isso daqui é o que faz parte do tamanho do meu elemento. Repara que o margin está para onde? Está para fora do meu elemento. Então ele está empurrando as coisas que estão fora. Aqui eu consigo ver muito claramente que o padding é o espaçamento interno. E se eu desmarcar aqui ó, esse checkbox, ó como é que fica? Ele fica encostando ali na borda, ele está preso dentro dele mesmo. Por isso que a gente coloca um padding, ó, e eu posso clicar aqui e dar a setinha para cima, ó, que ele vai subindo, aqui que a gente começa a ver aqueles espaçamentos. Então você vê, ó, por exemplo, aqui ó, esse botão tem um padding, ele está se empurrando ali das bordinhas. Esse daqui, ó, também tem padding. Aqui, ó, tudo isso daqui é um paddingzinho. E aí você consegue ver que margin pode ser o que está empurrando de fora e o padding é o que está dentro. Beleza. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que todos os elementos vão ter esse box model, que é esse modelo de caixa que a gente vai ter aqui, que sempre compreende o conteúdo, o padding, o border, a borda e margin também, que seria a margem. Beleza. E uma última coisa para a gente fechar esse box model e todo o resto vai ficar muito claro, é o seguinte, a gente tem como dizer, por exemplo, aqui esse meu elemento tem 1634 de largura. Vamos fazer o seguinte, vou chegar aqui ó, e a gente já mexeu isso numa imagem, nessa daqui ó. A gente fez isso daqui ó, width 400, lembra? O que ele fez? Ó? Ele cria no CSS, ele puxa esse atributo e cria lá no CSS, ó, width 400 pixels. Beleza, ok. Vou chegar e vou fazer isso aqui ó, no meu parágrafo. Ó. Vou chegar e vou dizer que ele ó, width 400 px. Beleza. Aí eu vou vir aqui, ó, e vou inspecionar esse meu elemento aqui, ó. Beleza. Só que, ó, quando eu passo aqui por cima dele, olha lá o que está aparecendo. 441,33 por 77,33. Falei, ué, mas eu não tinha falado para ele que a largura dele era de 400 pixels? Por que ele está com 441? Justamente pelo box model. O que ele está fazendo? Quando eu não falo nada para o meu CSS, ele interpreta o seguinte. O width que você está me dizendo é a largura do conteúdo. Então, ó, olha o conteúdo aqui com 400, ó, certinho com 400, cravado. Mas o padding de um lado e do outro vai somar. Então, 400 mais 20, 420. Mais 20, 440. Mais esses 66, 66 aqui vai dar o 441,33.
Ué, mas não é isso que eu quero. Se você colocou aqui 400 pixels, você quer que ele tenha 400 pixels. Senão vai zoar o seu layout, vai ficar... Se você colocou 400, você quer 400, você não quer 441. Se você quisesse 441, você faria o seguinte, ó, 441 pixels. Mas como é que você faz? E aí quando você coloca 441, o que ele faz? Ó, 482. Como é que você faz para que ele entenda que o valor que tem ali vai ser o valor do elemento inteiro? Então, com a borda, com o padding. Como é que você faz isso? A gente faz o seguinte, ó, a gente coloca lá no início do documento, ou pode ser no HTML ou no próprio body, e a gente fala para ele, ó, box sizing, border, box. E isso daqui, que a gente vai colocar na verdade em todos os elementos, o que ele está fazendo? Eu estou dizendo que eu quero que ele assuma que o tamanho das caixas, a largura, a altura, vai ser sempre baseada no tamanho até a borda e não o padrão, que é esse aqui, ó, Content Box, que ele só pega o tamanho do conteúdo. Falei 400? Beleza, o conteúdo vai ter 400. Não é o que eu quero. Border Box, eu quero que até a borda ele compreenda aqueles 400. Então a gente vai ter que vir aqui, ó, Box Sizing, Border Box. Repara que ele diminuiu ali, ó, quando eu passo por cima, cravado 441. Então por que eu expliquei tudo isso para vocês? E aí agora dando alguns passos atrás. Lembra que eu falei que a primeira coisa que a gente faz é resetar o nosso documento para limpar tudo que tinha do meu navegador? Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou chegar aqui, ó, no meu style.css e eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar um asterisco. Por quê? Eu estou selecionando... Lembra que eu falei que eu ia fazer isso aqui, ó, de box size em border box em todos os elementos? Eu vou fazer, ó. Abre e fecha as minhas chaves. Olha o que acontece quando eu passo por cima do asterisco. Ele está selecionando, ó, element, todo e qualquer elemento. Então, todo e qualquer elemento vai ser selecionado quando eu usar esse aqui, ó. Vou colocar aqui um comentário, Ctrl, ponto e vírgula. Vai ser sempre assim que você comenta. Seletor universal. Esse seletor aqui, ó, ele seleciona todo e qualquer elemento. E aqui dentro é a mesma regrinha que a gente tinha aqui, ó. E a gente pode colocar. Quais são as três coisas que vão ter em todos os nossos resets? Vai ter o seguinte, ó, margin 0. Eu quero resetar aquela margem padrão do meu navegador. Padding 0. Também vou resetar esse padding padrão. E por fim, você já deve imaginar o que é, box sizing, border box, que foram as três coisas ali, e o border também que eu mostrei, mas são as três coisas que eu mostrei para vocês. Então todos os elementos vão ter esse tamanhozinho, todos os elementos eu estou zerando o margin e o padding, Ctrl S. Só que repara, se eu voltar para cá agora, nada mudou. Ó, vou dar um F5, ó. Nada mudou. Esse aqui tá com margin, ainda tem aqui, não tem o box sizing. Por quê? Em algum momento eu falei que esse HTML tá puxando as informações daqui, eu criei uma relação, um link entre eles. Não. Então tem que fazer isso. Vou chegar aqui, ó, no meu index.html, na parte de configurações, e vou fazer o seguinte, ó, link tab. E ele tá me dizendo, ó, help, style sheet. E sempre que você passa aqui, ó, em cima, o VS Code vai te ajudar. Ele tá falando, ó, o help é, na verdade, um relationship. É uma relação ali entre esse link. E de style sheet. É um arquivo de estilização. E href, a gente já sabe que é um link. Onde que ele vai encontrar esse arquivo de estilização? Aqui, ó, tá na mesma pasta, ó, style CSS. Beleza, Ctrl S. Agora sim. Quando eu volto para cá, olha o que aconteceu. Pô, Diego, mas ficou mais feio. Sim, por quê? A gente resetou para ficar tudo no mesmo parâmetro, no mesmo patamar ali, e agora a gente vai incrementando as coisas. Mas já sabendo que tá tudo, ó, todo e qualquer elemento, ó, que eu for clicar, ó, tá aqui, ó, com isso, olha esse, todos eles têm aquilo, ó, que a gente criou. Por quê? Esse é o seletor universal, ele seleciona todo e qualquer elemento. Beleza? Feito isso, agora vamos começar a estilizar o nosso documento. Então a gente sempre vai do todo para a menor parte. Outra coisa que vai ser importante, a gente mexeu ali em todos os elementos, zerou, show. Outras coisas, fonte. Qual vai ser a fonte que a gente vai utilizar? Botão direito, inspecionar. Todos os elementos da minha página usam a fonte. E aí que a gente pode procurar, ó, ou a gente busca aqui, ou a gente pesquisa aqui, ó, no filter, ó, font, family. Tá aqui, ó, var, fonte. Ah, aqui já tem algo um pouquinho mais avançado, que é o seguinte. Vou fazer sem o var e depois a gente coloca esse var. Mas quando eu passo aqui por cima, tá lá, ó, Inter Sans Serif. Então ele está carregando essa fonte Inter. Vamos carregar essa fonte. E repara onde é que ele está usando, ó, no body. Por que ele está usando no body? Vou fechar aqui, vou voltar para cá e vamos fazer o seguinte, ó. Voltei aqui para o meu CSS,
Vamos dar Enter aqui, ó, body, e eu vou dar aqui as minhas chaves. Antes a gente tinha usado o seletor universal para dizer quais elementos vão receber isso daqui. Agora eu estou dizendo, ó, todo elemento que contiver a tag body vai receber todas essas minhas modificações aqui. Font family, que é a família da fonte, eu vou colocar, ó, entre aspas, inter. E caso ele não consiga carregar essa fonte inter, vírgula, ele vai carregar essa daqui, ó, sans serif, que é uma fonte padrão do seu navegador sem serif, que não tem aqueles traçadinhos na fonte. Beleza. Só que essa fonte aqui, eu tenho que carregar ela. E onde é que eu carrego ela? Pelo Google Fontes. A gente faz assim, ó, Google Fontes, e a gente vai buscar o inter, ó. Google Fontes, vou clicar aqui, a gente vem aqui, ó, vou nunca traduzir do inglês, e a gente vai buscar inter, tá aqui, ó, fonte inter, e tá aqui, ó, get fonts. Como é que a gente pega? Tem o embed code, vou pegar ele aqui, e ele me diz, ó, embed code in the head of your HTML. Copy, volto para cá, lá no meu HTML, vamos descer aqui no head, Ctrl V, Ctrl S. Perfeito. Ó, e ele tá com aquela rolagem horizontal, ó, Alt Z, que aí ele quebra isso aqui para mim. Beleza. Se eu voltar para cá agora no meu documento, ó, já mudou a fonte. Olha lá como é que tá. Botão direito em inspecionar. Olha o que está acontecendo aqui agora. Eu cliquei no meu H1, sendo que eu tinha colocado a minha fonte onde? No meu body. Por quê? A gente tem no CSS o que a gente chama de herança de estilos. Então eu tenho elementos pais e elementos, ó, filhos, e aqui, ó, um é filho do outro. Eu tenho essa hierarquia, essa árvore aqui de elementos. Não são todas as propriedades, mas várias propriedades que eu coloco num elemento pai, os elementos filhos vão herdar. Por exemplo, olha aqui o que eu tenho. Font family, ó, se a gente vier aqui no H1 e procurar, ó, font family. Eu tenho aqui, ó, mas eu não coloquei essa propriedade no H1. Eu coloquei essa propriedade no body. O que ele me diz, ó? Inherited from body. Eu estou herdando essa propriedade do meu body. Então eu coloco em um elemento só, ó. Eu só coloquei aqui e toda a minha página tá com isso daí. Beleza. Vou voltar para cá. Show de bola. Já mexi na fonte, ó, de todo mundo. E se eu desativar essa propriedade, ó, pum, todas as fontes mudam, ó, tá vendo? Todas as fontes ali da minha página vão mudar. Então tá funcionando direitinho essa minha fonte que a gente colocou. Outra coisa que vai ser legal a gente mexer, que é no meu body também, ó. Olha essa cor de fundo. Isso aqui não é um branco, ele parece ser um branco. Mas a gente pode, ó, checar aqui, ó, se eu vier, duas coisas que eu posso checar. Primeiro, quando eu inspeciono aqui, ó, e passo por cima, ele tá me dizendo qual que é a cor da fonte, que é esse 333, que não é um preto, é um cinza bem escuro. E se eu clicar aqui, ó, e buscar por background color, vai estar aqui, ó, essa variável também, mas está lá, ó, F8. Então são cores hexadecimais, que é um código de uma fonte, de uma cor, na verdade. Beleza, vamos pegar essas duas propriedades aqui que a gente já viu e vamos trazer isso para o nosso documento aqui também. A gente vai fazer o seguinte, ó, color, hashtag 333, Ctrl S. E a gente vai chegar aqui, ó, background color, hashtag F8, Ctrl S, que é quase um branco, ó, tá vendo? Ele está pertinho ali do branco, e esse aqui, ó, pertinho ali do preto também. Ctrl S, volto aqui, ó, já mudou um pouquinho a minha página. Se eu venho aqui no meu body e desmarco isso aqui, ó, pum, ó, tá vendo? Muda pouca coisa, é sutil, mas ó, faz diferença, não fica aquele pretão, fica um pouco mais claro. Os dois aqui fazem diferença. Show de bola. Então, estilos mais globais ali no meu body a gente mexeu. Agora a gente vai o quê? Em cada uma das minhas seções. A minha seção do cabeçalho, depois a minha seção do hero e por aí a gente vai distribuindo ali os elementos direitinho. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui no meu header. Eu tenho uma cor, ó, diferente. A fonte aqui é branca e eu tenho essa cor de fundo. Só que essa cor de fundo eu não sei qual que é. Tá aqui, ó. É 333, ó. Background color tá no 333. Show de bola. Vou voltar para cá. Vamos lá no nosso header. Como é que eu vou selecionar esse meu header? Até agora eu vi que eu posso selecionar, ó, pela tag. O único elemento que tem essa tag header é ele. Eu só uso ele uma vez na minha página. Então, ó, header. E eu vou colocar aqui, ó, background color 333. E aqui a gente pode colocar 333, que é exatamente a mesma cor. Beleza. E diferença, a cor da fonte agora vai ser trocada, ó, color, e a gente vai ter o white. Ou a gente pode usar esse aqui, ó. Quando eu tenho uma cor de fonte, eu tenho uma cor de fundo, e quando eu tenho uma cor de fundo, eu inverto. Eu estou trocando aqui os dois. Beleza. Olha lá como é que já ficou, ó.
tá tudo ali, ó, bonitinho, tá tudo bacana. Mais ou menos. Olha os meus links aqui, eles continuam com a cor, ó. Olha a âncora ali, ó. Tá vendo? Ó? Se eu vier aqui na âncora, olha ali a color, tá aquela cor azul. Por quê? Porque eu tô fazendo o seguinte, ó. A cor da fonte que eu coloquei lá no meu body, que ele tá herdando, tá aqui, ó. Só que ele tá riscado. Por que ele tá riscado? Porque eu já tenho uma propriedade aqui, ó, do meu navegador, ó, esse User Agent Style Sheet é o padrão do meu navegador, que tá dizendo, ó, color WebKit link. Pronto. É essa variávelzinha daqui, ó, que é essa cor azul. Então eu tenho que passar por cima dessa informaçãozinha daqui. Eu tenho que dizer que ele vai ter alguma outra cor. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso simplesmente fazer o seguinte, ó, âncora, a cor dele, ó, color, vai ser essa cor aqui, esse 333 que a gente tinha, ó, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl S. Volto aqui, ó, ficou ali com a cor. Não era essa cor que a gente queria. Na verdade era esse aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Então ele tem a mesma cor do elemento pai. Beleza? Então se eu vier aqui, ó, header, ele já tinha essa cor. E aí eu tô repetindo. Só que aí se eu mudo essa cor aqui, ó, por exemplo, para não quero mais que seja um cinza. Eu quero que ela seja, por exemplo, sei lá, um vermelho. Aí eu vou ter que ir lá e vou ter que mexer a cor da âncora também. Como é que eu faço para vincular essas duas? Eu estou dizendo aqui, ó, que eu já tenho essa cor que passou por cima desse, mas como é que eu falo para ele pegar essa corzinha daqui? Ao invés de usar isso, eu falo o seguinte, ó, inherit. O que ele vai fazer? Eu estou dizendo, ó, beleza, que tem uma outra cor aqui passando por cima. Mas qual cor que eu vou escolher? A cor herdada ali do meu pai imediato, que é essa cor aqui, ó, inherited from header, que está herdando do body também, mas aqui tem uma cor diferente. E aqui sim, ó, se eu colocar lá o F8, ele fica lá direitinho com a cor que a gente queria. Então sempre aqui, ó, a gente coloca um inherit, para ele herdar essa cor ali do elemento pai. Beleza, tudo aqui direitinho. Então, ó, já está começando a ficar mais bonitinho ali o nosso header. Vamos começar a mexer em algumas outras coisas. Por exemplo, o espaçamento interno. Olha como é que está muito mais bonito aqui, ó. E se eu passo por cima, ó, eu consigo ver direitinho. Tá lá, ó, padding 24. Eu tenho essa informação. Como é que a gente faz isso? Vou chegar aqui no meu header e vou colocar, ó, padding 24 pixels. E é até bom que eu explico como é que funciona essa propriedade de padding mais no detalhe. Mas, ó, beleza. Coloquei aqui o meu padding 24. O que ele faz quando eu coloco 24? Isso vocês já viram. 24 em cima, tá aqui embaixo, ó. Em cima, na direita, embaixo, na esquerda. Se eu colocar, ó, 24 e 36 pixels, o que ele vai fazer aqui agora? Ele vai colocar o primeiro valor em cima e embaixo e ele vai colocar o segundo valor na esquerda e na direita. Então, ó, vertical e horizontal. E se eu colocar 3 valores, 48 pixels, por exemplo, ele vai colocar em cima, ele sempre começa em cima, 24, na direita e na esquerda, ou seja, na horizontal, 36 pixels, que é a segunda informação, e embaixo ele vai colocar 48 pixels. E se eu colocar mais uma, 64 pixels, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele sempre começa em cima e ele segue o sentido do relógio, sentido horário. Então, ó, 24 em cima, 36 na direita, 48 embaixo, 64 na esquerda. Tá aqui, ó. E aí você consegue conferir ali. Então você tem essas 4 opções de valores. Você pode colocar 1, 2, 3 ou 4 valores ali, a depender de como você quer formatar. Nesse caso, só 24 já resolve o nosso problema. Ah, isso funciona para margin também. Esses 4 valores valem da mesma forma. Show! Então o padding a gente resolveu. Só que agora a gente tem um negócio que a gente vai entrar no layout, que é como eu vou distribuir esses meus elementos ali que a gente vai ter. Tá, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar o que a gente chama de Flexbox, que é uma forma mais recente de se fazer layouts, e a gente consegue criar layouts muito responsivos, que funcionam em vários tipos de dispositivo e também são fáceis de construir. Como é que a gente faz isso? Qual que é o meu elemento pai aqui? Que vai ser o que a gente vai chamar de Flex Container. É o nosso cabeçalho, header. É ele que contém, ó, os elementos filhos ali. No meu header, eu vou chegar aqui, vou colocar uma propriedade nele, e eu vou colocar aqui no navegador, mas depois a gente joga lá no VS Code. Display Flex. Quando eu faço isso, o que aconteceu? Ele se tornou um Flex Container. O que é esse Flex Container? É um elemento que contém Flex Childs, filhos de Flex, ou Flex Items também, itens de Flex. E repare, eu tenho esse botãozinho aqui, ó, Flex. Eu posso clicar ou desclicar nele. O que ele está me fazendo? Ele está delimitando aqui, ó, tudo que faz parte desse Flex. Um elemento, outro elemento, outro,
outro, e aqui uma área vazia, mas continua sendo parte do meu flex. Show! E além disso, aqui eu posso desmarcar. Quando eu coloco um display flex, ó, se eu passar aqui por cima, ele me mostra esse Flexbox Editor. Quando eu clico, aqui está toda a magia. Tudo que eu consigo fazer com o meu flex de forma visual. Por exemplo, qual que é a direção que os meus itens vão seguir? Eles estão o quê? Ó? Eu tenho a imagem, eu tenho uma âncora, outra âncora e eu tenho outra imagem. Então eles estão numa linha. Tá aqui, ó, row. Se eu clicar, ó, esse daqui já era o padrão, esse Flex Direction Row. Mas eu posso colocar, ó, na vertical, em coluna, ó, Flex Direction Column. Olha como é que ele fica. O meu app, grandão, porque eu já falei que ele era um SVG, ele fica muito grande. Benefícios, depoimentos, e aqui, ó, o sol também, ó, bem grande. Mas vamos mudar isso aqui. Mas eu poderia colocar numa coluna. Mas não é o que eu quero. Eu quero eles numa linha. Beleza. Outra coisa que eu posso fazer, esse Flex Wrapper a gente vai ver mais pra frente na parte de responsividade. Aqui eu tenho o Justify Content, por exemplo. Eu posso dizer, ó, que todos os meus elementos vão se centralizar aqui, ó, na horizontal. Ó. Pum! Vem aqui, ó, centralizei os meus elementos na horizontal. Vou usar, por exemplo, esse aqui, ó, o Justify Space Between, que ele vai colocar, ó, um numa ponta, outro na outra ponta e, ó, eu tenho espaços iguais entre os elementos. Tudo isso só clicando em botão. Eu nem precisei escrever nada, ele já escreve para mim. Eu tenho esse aqui, ó, pum! Center, agora ele alinhou na vertical, agora está todo mundo centralizado. Olha como é que fica legal fazer layout dessa forma, e muito fácil de fazer. Então repara, só clicando aqui e tem algumas propriedades, por exemplo, row, essa daqui eu nem usei, eu usei o padrão, ele já é row de padrão. Eu usei esse space between, que ele pega o espaço ó, e coloca ali entre os elementos, e eu coloquei o align item center, para ele centralizar ali verticalmente. Beleza, é exatamente isso que a gente vai trazer lá para dentro do nosso VS Code. Então, ó, Ctrl C. Lá no meu header, ó, a gente vai usar esse nosso flex e eu vou tirar esse aqui, ó, que a gente tinha comentado. Ctrl S. Volto para cá, ó, eu vou dar um F5 para ele limpar aqui o meu style, que a gente escreveu aqui na mão. Repara, tá ali tudo certinho. Beleza. O que eu quero fazer aqui agora? Eu tenho que, beleza, o meu layout todo tá certinho, só que repara, como é que eu tenho esse meu layout aqui? Eu tenho dois grupos, eu não tenho 5 elementos. Eu deveria ter 2 elementos, na verdade. Um aqui no canto e outro elemento aqui no canto. Só que esse elemento tem o quê? 4 elementos dentro dele. Ele vai ter uma âncora, outra âncora e uma imagem. Por isso que eles ficam agrupados aqui juntinho. Como é que a gente vai fazer isso? Ó? Eu vou juntar esses meus elementos aqui. Ó. Vou pegar todos esses daqui de baixo, ó, essas âncoras e essa imagem, e vou colocar dentro de uma divisão. Div, e eu vou, ó, pegar isso aqui do finalzinho, ó, Ctrl X, vou dar um Enter aqui, ó, Ctrl V, ó, Ctrl S, ele já formata ali para mim. Então agora, ó, o que eu tenho? Quais são os meus Flex Items, os meus Flex Childs desse meu header? É essa imagem e essa div, então só tenho 2 elementos. E aqui ele vira um outro Flex Container se eu precisar. Vamos lá mostrar como é que isso aqui vai ficar. Só de ter agrupado ali, ó, olha como é que ele fica. Eu tenho um aqui no canto, ó, e o outro lá no outro canto. São 2 elementos agora, e não 5 elementos que nem a gente tinha antes. Só que repara, essa minha dívida aqui, eu quero também estilizar ela. Ó. Eu gostaria de chegar aqui, ó, e fazer o seguinte, ó, display flex, beleza. Agora o que mais eu quero fazer? Eu quero, tá todo mundo coladinho. Mesma coisa, eu quero centralizar todo mundo, align item center, e eu quero dar um também justify content, que é a propriedade que mexe ali no horizontal, e space between. Só que aqui ela não fez nada. Por quê? Repara, ele já está coladinho. Esse é todo o espaço que ele está utilizando. Então não tem como distribuir ele centralizado num canto, no outro, ele sempre vai ficar ali. Então o que eu tenho que fazer? Usar uma outra propriedade do Flex, que é a propriedade de gap, que é um espaçamento entre cada elemento ali. E a gente pode colocar aqui, por exemplo, ó, 10 pixels. A gente pode colocar, ó, 20 pixels, que ele vai criar um espaço igual entre cada um desses elementos e, ó, só usando o Flex. E aí, nesse caso, eu não vou precisar do Justify, porque ele já está ali no cantinho, só o Align Item Center, que ele centraliza ali para garantir. Mas nesse caso, como aqui já é um Flex Container, ó, nem ele aqui ele mesmo está precisando pelo nosso solzinho. O solzinho ali não estava deixando ele centralizado. Então, perfeito. A gente vai usar dessa forma. Só que repara, o meu header, tudo bem eu selecionar esse meu elemento usando aqui, ó, o meu header. Mas essa minha div, eu acho que eu vou usar outras divs ali ao longo da minha página. E eu posso querer ter formatações diferentes. Então, como é que eu vou estilizar especificamente essa div? A gente vai colocar aqui assim, ó, class
a gente vai usar uma classe. E essa classe é uma das formas com que eu vou estilizar elementos. A gente pode estilizar com o seletor de tag ou a gente pode estilizar com o seletor de classe. E a classe ela pode ser reutilizada. Outro seletor que a gente pode usar, o seletor de ID. Eu posso usar também, mas o ID ele é muito específico. Ele seleciona algo específico. A classe não. A classe pode ser reutilizada se eu quiser. E o nome que eu vou dar para essa classe é um nome intuitivo, que ajude você a entender o que você quer com aquilo. Por exemplo, header, traço, textos, que são os textos dentro do meu header ali, ó. Ctrl C, para a gente trazer para cá. E eu vou chegar aqui, ó, Ctrl V. E eu vou colocar aqui as minhas chaves. Pô, Diego, se eu fizer isso daqui, o que ele está tentando selecionar? É a classe header textos? Não, é o elemento header textos. Só que não é o elemento que eu quero a classe. A gente já tinha visto que ID, ó, meio que indiretamente a gente tem que usar o hashtag, o seletor de ID vira o hashtag, e o seletor de classe é o ponto. Quando eu coloco o ponto, ele até muda a cor. E olha lá agora, é qualquer elemento, independente da tag, que contenha a tag header textos. Beleza, agora sim. O que eu vou fazer? Beleza, perdi aqui tudo que eu tinha colocado. Acho que eu dei um Ctrl C ali, ó. Dei um Ctrl C? Não, não dei um Ctrl C. Então a gente vai dar um Display Flex, Align Items Center e o Gap de 20 pixels. Beleza. Volto para cá, bonitão agora, meu cabeçalho. Duas coisas que faltam. O texto aqui está em negrito e ele não tem o underline ali, o sublinhado nos meus links. Mas de resto, ó, tá bonitão, tá igualzinho. O que a gente vai fazer? Vou pegar essa minha âncora aqui, ó, e vou colocar, ó, font weight, que é o peso da fonte. O padrão é esse aqui, ó, é o normal. A gente pode colocar o 700, que vai ser o negrito. E uma outra coisa que é a propriedade ali do underline, que é o text decoration. E aí as propriedades você vai pegando com o uso mesmo. E aqui a gente vai colocar, ó, none, nenhuma. O padrão é esse aqui, ó, underline para âncoras, né, para links. Mas a gente vai colocar aqui, ó, none, nenhuma. Ctrl S, agora sim, ó, direitinho, e a gente tem ali ele certinho. A única coisa é que o espaçamento está um pouquinho menor. Mas beleza, o nosso espaçamento ficou legal também. Se você quiser diminuir um pouquinho, você pode diminuir. Aqui é para mostrar como fazer. Exatamente igual, não precisa ficar. Show! Matamos a nossa primeira sessão e a gente aprendeu muita coisa nessa primeira sessão que a gente vai reaproveitar para vários outros elementos ali ao longo da nossa página. Então, os conhecimentos eles vão sendo utilizados depois também. E um outro negócio que é bem importante de comentar também são as formas de escrever o CSS que a gente está escrevendo. Então aqui o que a gente fez? A gente já foi de cara para a melhor forma de escrever CSS, que é você pegar um arquivo separado e você linkar ele aqui. Perfeito. Só que a gente pode escrever CSS de outras duas formas. E aí vamos ver quais são essas outras duas formas. Eu posso, por exemplo, o que eu tinha feito ali de colocar um display flex, eu posso chegar aqui no próprio elemento e falar o seguinte, ó, style, e aqui eu posso escrever CSS, ó, display flex, Ctrl S. Esse daqui é o que a gente chama de inline CSS, que é o CSS na linha. Eu estou escrevendo ali exatamente naquele elemento e só vale para esse elemento. Olha como é que ele fica. Se eu vier aqui, ó, ele aparece aqui no meu HTML e ele aparece aqui em cima, ó, naquele element style. Não aparece aqui, ó, que aqui ele já me diz, ó, onde é que estava, por onde ele puxou esse CSS, lá do arquivo style CSS. E esse daqui, ó, é um inline style. Eu consigo ver quando ele está aqui. Beleza. Essa é a primeira forma e a forma menos recomendada de você usar o CSS. Por quê? Porque isso daqui é um tema que a gente vai ver mais pra frente, que tem outras aulas no canal, que é sobre especificidade no CSS. Vou até pedir pro pessoal deixar uma aulinha aqui no card para vocês darem uma olhada depois, mas de forma geral é o quão importante é aquela regrinha. Por isso que essa daqui está sendo aplicada e não essa, por especificidade. Esse daqui, por ser um inline style, ele é mais específico, então ele tem maior importância do que esse daqui. Beleza. Mas de novo, mais um detalhe lá na aula de especificidade. O inline style é a primeira forma. Uma outra forma que a gente vai ter, vou apagar aqui, é o que a gente chama de CSS interno. Eu poderia chegar aqui, ó, e colocar dentro do meu head, ou dentro do meu body também, uma tag style. E dentro dela eu coloco lá, ó, header, e vou colocar display flex. Pronto. Tudo que eu coloco dentro da tag style, aqui eu estou escrevendo CSS, não é mais HTML. Beleza, isso daqui funciona também. E esse daqui é o Ctrl ponto e vírgula internal CSS. É um CSS interno, porque ele está sendo escrito dentro do arquivo HTML.
E ele funciona direitinho também, ó. Tá aqui, ó. Index.html. Tá lá. É um CSS interno. Se ele está no HTML, é interno. E se ele está num CSS fora, que é o que a gente já escreveu direto, é um CSS externo. Então é o External CSS. E esse daqui eu já vou deixar comentado. Mas só algo que é válido de mencionar, que você pode ver isso em alguns lugares, mas aqui a gente já foi para a melhor forma, que é a forma que a gente vai utilizar e que você vai ver em mais lugares aí também. Vai servir mais para você. Beleza. Voltando aqui então ao que a gente tinha falado. A gente matou tudo isso daqui, agora a gente tem que ir para outra seção. Então vamos mexer aqui em outra seção, que vai ser, por exemplo, essa daqui, a seção Hero. O que a gente quer fazer na seção Hero? E ó, muitas coisas a gente pode fazer direto aqui e depois a gente joga lá dentro do VS Code também. Por exemplo, a seção. O que eu quero fazer com a minha seção? Ó, um inline style, por exemplo. Eu quero dizer que ela vai ter um padding de um lado e do outro maneiro, um padding grande ali, e em cima e embaixo um padding um pouco menor. Por exemplo, 60 pixels e 30 pixels. Opa, inverti. É 30 e 60 pixels. Beleza. Eu estou dizendo isso aqui, ó. Olha o espação que eu estou dando ali, ó. De um lado e do outro é um bom espaço, em cima e embaixo é um espaço um pouquinho menor. É mais ou menos o que a gente tem aqui assim, ó. Na verdade aqui era o contrário. Então, vamos trocar. 60 e 30 px. Beleza. Aí, ó, ele começa a dividir bastante as informações. Fica mais espaço ali para minha página. Show! Agora, eu vou ter que criar um layoutzinho aqui também, para eu começar a dividir esses elementos. Só que aqui, ó, de cara, eu não quero ter 4 flex items. Eu quero ter um grandão aqui, esse grupo, e depois a imagem. Eu vou ter um num canto, outro no outro. O que eu vou ter que fazer? Agrupar isso aqui. Volta lá no HTML. Aqui, ó, div. E a gente vai jogar. Ó. Como é que eu jogo isso aqui para cima? Ó? Alt seta para cima. Ele move. Alt Shift seta para cima, ele copia para cima. Ctrl S, volto para cá. Aí ele perdeu o que a gente tinha colocado aqui do padding. Então vamos colocar aqui o nosso padding. Padding, 60 pixels, 30 pixels. E beleza. Repara que agora eu estou com 2 grupos. Ó. Esse grupo e esse grupo. Só que repara só. Um negócio que eu tenho. Ele poderia ir até ó, ponta a ponta. Mas ele não está indo até cada uma das pontas. Por quê? Ele tem uma largura máxima. Que é esse meu container aqui. Ó. Olha esses dois aqui. Repara como é que ele está. Ele tem um tamanho máximo. Ele não está indo até o final. Então aqui, ó, olha só o que vai acontecer. Eu tenho esses 2 elementos dentro da minha seção. Só que o que eu vou fazer? Uma div, que a classe dela vai ser um container. E aí, se eu estou colocando uma classe, é porque eu vou ter um estilo específico para ela. Mas o que esse container faz? Ele agrupa os elementos daqui. Diego, mas por que eu não uso a minha seção como um container? Olha a diferença. O meu container, ele fica interno, ó. A minha seção, ó, ela é o todo, olha que ela pinta tudo, tá vendo? O meu container, eu não quero que ele pinte tudo. Eu vou fazer o seguinte, ó. No meu container eu vou fazer, ó, max width, que é a largura máxima dele, que ele está indo até o final, ele tem 1692. Vou colocar, ó, 1200 pixels. Olha agora até onde é que ele vai, ó. Ele está até aqui. Olha outra coisa que eu vou fazer, eu quero centralizar ele. Como é que eu faço isso? Eu quero que ele tenha uma margem na direita e uma margem na esquerda, exatamente da quantidade para ele ficar centralizado. Dá para fazer isso automaticamente? Dá. Margin, em cima e embaixo, 0, não quero colocar. Agora, de um lado e do outro, ó, automático. Então, ele colocou aqui ó, no eixo horizontal e ele centralizou. Olha lá como é que já fica diferente. A minha seção ó, é o meu todo. E o que eu vou fazer na minha seção? O que eu tinha lá? Padding, 60 pixels, 30 pixels. Olha agora, eu tenho um padding na minha seção que está empurrando todo e eu tenho o meu container aqui no meio. Ó. Se eu colocar uma borda no meu container, ó, vai dar para ver direitinho. Solid, 1px, black. Esse é o meu container, essa é a minha seção. Então eu tenho 2 blocos diferentes ali. E por que é bom fazer isso? Porque eu posso chegar aqui no meu container, ó, vou deixar a borda, daqui a pouco a gente tira, e ele vai virar um display flex, assim como a gente tinha aqui em cima. Ele vai ter um justify space between. E agora, ó, deixei o espaço todo ali entre os elementos. Só que faz sentido eu deixar um gapzinho, um espaço entre eles. Então, posso colocar aqui, por exemplo, um gap de 20 pixels. Por quê? Se a minha tela encurtar, ele sempre vai ficar 20 pixels ali afastado. Então, ó, em termos de layout global, vai ser basicamente isso daqui que a gente vai usar. Então, tudo isso daqui, ó, Ctrl+C, a gente vai colocar lá na nossa classe container
E isso daqui a gente vai colocar na nossa section, na nossa tag section, que a gente coloca em todas elas. Vamos voltar para cá. É lá no section, a gente vai colocar esse último que eu copiei. E no ponto container, a gente vai colocar isso aqui, ó. Ele não copiou? Volto para cá. Tá aqui, tá tudo aqui. Show de bola, não perdeu. Ctrl C, Ctrl V e vou tirar a borda. A borda não precisa. Agora sim, ó, posso dar um F5 para ele tirar, ó, já centralizou ali pra gente direitinho. Então agora todos os meus containers, as minhas seções, olha lá, tem esse espaçamento entre elas. Perfeito. Então já está criando o layoutzinho aqui um pouco melhor. E nas outras a gente vai colocar esse container também, para centralizar as informações e elas ficarem bem distribuídas. Beleza. Só que repara, eu tenho o meu container que está aqui certinho. O que eu quero fazer? Como é que eu alinhei os itens aqui na vertical? Eu usei o Justify, eu posso usar o Align Items Center. Ó, agora centralizou. E agora, nesse meu elemento, como é que eu dou um espaçamento entre cada um deles? Ele pode ser um flex que tem um gap, que é um espaçamento entre cada um dos elementos. Perfeito. A gente faz assim, ó, display flex, ficou um em cada linha, todo mundo na mesma linha em colunas diferentes. Aí eu troco. Flex direction, column. Agora está todo mundo em coluna. A gente vai dar um gap de 16 pixels, por exemplo. Acho que ficou muito. 12 pixels. E a gente pode fazer o seguinte, ó. Olha esse meu botão aqui grandão. Por quê? Align Items. Qual que é? Vou até mostrar aqui, ó. A gente tem essa daqui, ó. Essa propriedadezinha que ele está sendo usado. Align Items, ó. É o stretch. O padrão do Align Items é esse daqui, ó. Vai o máximo que você pode. Por isso que o botão tá assim. Mas eu não quero isso, ó. Eu quero que eles fiquem, ó, no início, ó. Quero que eles fiquem aqui, ó, no Start. Aí o botão vai ficar exatamente do tamanho que ele precisa. Perfeito. Então isso daqui vai ter que estar nessa minha div que está agrupando os meus textos da Hero. Vou selecionar tudo isso. Ctrl C. Vamos voltar para cá e vamos dar uma classe para isso daqui, né? Para essa nossa div, ó. Class Hero Textos. Vamos copiar. E a gente tem essa classe daqui e vamos formatar ela. Ponto Hero Textos. E tá aqui, não tem aqui. Beleza, dessa vez eu perdi. Mas a gente vai colocar lá o display flex. Eu quero todo mundo em coluna. Flex direction column. O gap 12 pixels e o align items start start lá no começo, que é ali à esquerda. E uma outra coisa que a gente tinha colocado aqui era o align items center, que aí vai ficar todo mundo centralizado. Quando eu volto para cá, ó, já fica muito mais bonito. E, ó, basicamente a nossa primeira dobra aqui já tá, ó, bonitona, já tá com layout estilizado, já tá muito melhor do que a gente tinha quando a gente tinha começado. E aqui falta o quê? Nessa nossa primeira. Ali tava com mais espaço, mas acho que até vou deixar com menos espaço, que ficou legal. E eu tenho esse meu botão aqui. Esse meu botão eu vou dar uma mexida nele. Como é que a gente vai fazer isso? Formatar ele um pouquinho, com as cores que a gente está utilizando aqui, ó. Botão direito, inspecionar, tá aqui, ó. E aqui eu vou introduzir essas variáveis aqui que estão sendo utilizadas. Repara, até agora quais cores que a gente utilizou? Foram essas aqui. Vou chegar aqui, ó, vou escrever, ó, 2 pontos, root. O que é root? É raiz. E a raiz do meu documento é o meu HTML. E aqui são todas as propriedades mais globais ali que eu estou colocando. O que eu quero fazer? Eu quero criar variáveis. Para quê? Toda vez que eu usar um nomezinho, que é o nome dessa variável, ele vai estar pegando aquele valor. Por exemplo, ao invés de eu usar isso daqui, eu posso chamar a variável, ó, texto ou text. E a gente pode colocar tudo em português. Toda vez que eu falar texto, ele vai entender que é essa corzinha daqui, ó. Beleza. Agora, ao invés de eu usar o 333 aqui, eu faço o seguinte, ó, var, traço, texto. E agora, ó, olha, vamos voltar para cá. Tá lá, ó, o texto está certinho. Opa, aqui, ó, o texto está certinho. E se eu vier aqui, ó, nessa variável e eu mudar o texto para essa cor, ó, olha o que ele faz. Ele vai mudar em todos os lugares que ele tiver o texto para aquela nova cor. Então isso daqui é muito importante quando a gente está mexendo em projetos que vão ficando cada vez maiores. Aqui é um projeto mais inicial, mas já vale você entender como é que funciona isso. A gente pode usar, por exemplo, BG de background ou fundo, e a gente pode colocar aqui que o fundo é essa cor. E aqui toda vez agora que a gente tiver isso aqui, a gente chama de var fundo. Beleza? E aqui é o contrário. Aqui o texto vai estar aqui e o fundo vai estar aqui, que seria o oposto ali que a gente tinha. Então agora se eu mudo, eu não preciso ficar mudando em vários lugares. Eu mudei aqui e acabou. Ele muda em todos os outros lugares. Se você achou que essa cor não ficou legal, você não vai precisar mudar em vários. Você muda só aqui, que ele vai mexer em todos os outros lugares. E de resto a gente não tinha usado mais nenhuma cor, né? Não, só aqui que a gente tinha usado. Beleza.
Vamos voltar para cá, tá lá, tudo bonitinho, tudo certinho. E agora vamos pegar essas cores, ó, Primary e Primary Dark. Vou copiar e a gente vai usar. Vou chamar aqui, ó, de verde. E a gente vai ter o verde escuro, que vai ser o verde escuro. Beleza, tudo certinho aqui. O que eu vou fazer com verde escuro? A gente vai formatar os nossos botões. Então a gente tem o botão, ó, qual é a tag dele? Cadê? Aqui, ó, button. Vamos pegar o nosso button e vamos colocar, ó, background color, vai ser o var verde. Show de bola. Qual vai ser, ó, aqui, a cor da fonte? A gente tem que mudar essa cor da fonte. É color var fundo. Beleza? Que o fundo a gente sabe que é esse cinzazinho daqui. Mas nesse caso, acho que nem precisa ser o fundo. Ele pode ser um fundo claro, na verdade. A gente pode ter uma outra opção, que é um fundo, ó, Shift Alt seta para baixo, claro. Que aqui a gente coloca o branco mesmo, que não vai ficar um cinza, ele vai ficar um branco, que é o contraste maior. Aí aqui a gente usa a nova variável, claro. Ctrl S, ó, fica um contraste melhor. Outra coisa que eu vou precisar, padding, espaçamento ali, ó. Vamos colocar um padding nele. Eu quero mais de um lado e do outro do que em cima e embaixo. Então, por exemplo, 12 pixels, 24 pixels. Vamos ver se ficou muito grande. Vamos colocar 8, 16. Assim ficou legal. Que mais a gente tinha aqui? O tamanho da fonte era um pouquinho maior. Então a gente pode colocar, ó, font size 18 pixels. Ó, já ficou um pouquinho melhor. Outra coisa, essa fonte que ele está usando aqui, ó, tá usando o Arial, não está usando o Inter que a gente tinha usado. O que eu faço? Como é que eu faço para ele herdar, forçar aquela herança? Font family inherit. Mesma coisa que a gente tinha feito com a cor. Eu forço com que ele herde a cor ali, ó. Então aqui, ó, no meu botão, ó, botão que a gente tem aqui, ó, cadê? Color, ele não tá verdando. Cadê o font family? Aí eu chego aqui e falo, vai lá e herda. Aí ele vai pegar exatamente essa corzinha daqui. Beleza. Outras duas coisas. A borda. Eu não quero ter nenhuma borda. Então vou colocar border none. Volto para cá. E eu quero ter um canto arredondado. Como é que a gente mexe? Qual que é essa propriedade? Essa daqui, ó. Vou colocar aqui, depois a gente joga lá, ó. Border radius. Que ele vai fazer meio que um raio. Raio mesmo, de círculo. Diâmetro, círculo todo tem um diâmetro, raio é a metade do diâmetro. Então ele vai ter um raiozinho ali de um círculo em cada um dos cantinhos, ó. 5 pixels. Olha lá, fez um círculozinho pequenininho. E se você for aumentando o raio desse círculo, vai ficando um círculo maior. Olha lá como é que ele vai ficar num círculo maiorzinho. Tá vendo? Mas aqui acho que uns 10 já fica bem legal. Acho que uns 10? Seria mais ou menos uns 10. Acho que a fonte nem ficou maior, não. Era só o tamanho mesmo do texto. Então vou pegar esse border radius. Vou tirar esse aqui, ó. E vou colocar aqui o font... Não é o font size. É esse daqui. Ué. Border radius 10px. Beleza. Border radius 10px. Quero começar. Tenho... Não, realmente ele estava maior. Não, acho que era mais padding mesmo. Não era tão maior, não. Então vamos colocar mais padding aqui. Vamos colocar 12. Vamos colocar 20. Vamos ver como é que ele fica. E vamos colocar um font weight. Font weight 700. Que ele vai ficar ali um pouquinho maior. Beleza, ficou legal assim, eu gostei. Duas coisinhas agora que tá diferente. Quando eu passo por cima, duas coisas acontecem. Primeiro, a cor do fundo fica mais escura. Então dá uma impressão que eu estou passando por cima. E outra coisa, olha o mouse como é que ele fica com um cursor. Então vamos fazer o seguinte, ó, eu quero fazer isso. E qual que é como é que eu faço essa formatação para quando eu passar o mouse por cima? É o que a gente chama de hover. Então, ó, button, e a gente entra numa pseudoclasse. É uma classe que só acontece quando uma ação está rolando. 2 pontos, e a gente vai ter o hover, que é esse daqui, ó, que é ao passar o mouse por cima, eu vou fazer o seguinte, vou mudar o background color, ele vai ser o verde escuro, e aqui, ó, por padrão, toda vez que eu passar por cima, cursor pointer, que é justamente aquele mouse. O meu cursor vai ficar desse jeito toda vez que eu passar por cima desse daí. Olha agora o que acontece, ó. Passei o mouse por cima, ó, o cursor já está certinho, a cor, ó. Beleza. Só que, vê se você nota a diferença, ó. E aqui agora, ó. Aqui ele vai seco, não tem nenhuma transição, ó. Tá. Fica meio engessadão.
Como é que a gente faz para isso daqui ser mais suave, ter essa transição efetivamente? A gente faz o seguinte, ó, a gente cria uma transition e eu digo qual é a propriedade que eu quero transicionar. Background color. Eu digo quanto tempo vai durar essa transição. E aí eu posso dizer, ó, 0.2 segundos. A gente pode colocar 1 segundo, mas é muito longo 1 segundo, depois a gente reduz. E eu digo agora qual que é o tipo de transição. E aqui, ó, você pode testar com essas aqui, ó, ease in out, ease out, step in. Tem vários tipos aqui, mas o ease é o mais utilizado. Quando eu passo agora, ó, olha lá, para entrar e para sair. Mas vê, é muito lento quando a gente coloca 1 segundo. Vale colocar, por exemplo, 1.3 segundos. Ou 0.2, ó, que fica bem mais dinâmicozinho e fica bem legal. Mas, ó, primeira dobra tá bonitona. E a gente saiu lá daquela parte do HTML, só a estrutura bem feia, e a gente já tá com uma página bem legal. E todo o resto agora, ó, muitas das coisas, ó, já foram, ó, mudadas. A gente tem aqui, ó, um download gratuito, a gente tem aqui todo o restozinho ali, ó. A gente tem mais espaçamento e agora a gente vai ter que colocar layout no resto ali das coisas também e utilizando para a gente finalizar essa parte de estilização. Então, show! Vamos continuar. Próxima seção aqui que a gente vai ter, porque essa daqui, ó, já ficou direitinho. Tá exatamente do jeito ali que a gente queria. Provavelmente um pouquinho mais de espaçamento, mas detalhes. Por que usar o Focus App? O que a gente vai ter aqui? Eu vou ter, beleza. Agora eu tenho, ó, 2 elementos. Aqui você já consegue entender mais ou menos como é que está o layout. Eu tenho um container. Eu tenho 2 elementos aqui. O de cima e o de baixo. E o de baixo são 3 agrupados. Beleza. E cada um desses de baixo tem essa estilização. Então tem, ó, border radius, tem um fundo diferente, tem um do lado do outro com espaçamento, mas aqui acho que é texto. Beleza. Isso daí que a gente vai ter que mexer. Então vamos lá. Vamos começar com os cards. Vou voltar para cá. Index. Vamos descer, ó. Posso até minimizar o que eu já fiz, ó. Section, header, e o header a gente pode deixar ele fechadinho, que não vai ter mais nada. Section. O que eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho 4 elementos. A gente só vai ter 2. Então a gente vem aqui, ó, div, e a gente, ó, joga isso aqui pra cima. Opa, alt setinha pra cima. Beleza. Esse daqui, ó, eu já vou dar um nomezinho, ó. Class cards. São todos os meus cardzinhos que eu vou ter ali. E cada um desses aqui, ó, vai ter a classe de card, sem o S ali no final. Mas aqui como é que eu faço para escrever em todos eles automaticamente? Eu vou clicar aqui, ó, tá clicado, segurei o Alt, cliquei embaixo, opa, cliquei embaixo, cliquei embaixo. Olha lá que agora eu tô com 3 cursores. Tudo que eu escrever em um, ele vai escrever nos outros, ó. Espaço, class, card. Ctrl S e aí clico fora. Ele escreveu em todos eles ali automaticamente para mim. Beleza. O que a gente vai fazer? Formatar o card e formatar o card também. Vamos lá. Card. Primeiro de tudo, a background color vai ser o quê? Var o texto, que é o escuro, né? É o cinza escuro que a gente está usando. Color, que é a cor da fonte, vai ser var o fundo, pode ser o fundo, ou o fundo claro. Depois a gente testa. Vou colocar aqui o fundo. Outra coisa, border radius. Vou copiar esse aqui, para a gente usar o mesmo padrão ali. E se a gente está usando a mesma coisa em vários lugares, a gente pode, por exemplo, colocar aqui uma variável. Border radius 10 px, que aí a gente muda em um lugar e ele vai mudar em todos os outros. Posso vir aqui, ó. E essa é a vantagem de você usando variável. Var, tá aqui, ó, border radius, a gente usa aqui. Aí eu mudo, quero mudar na página toda. Ele muda em tudo. Border radius, beleza. Volta pra cá, ó. Já tá ali, ó, indo de ponta a ponta. O que mais eu tenho que fazer? Padding. Vamos colocar um padding, esse aqui. Ah, vamos ver se vai ficar legal, se eu vou querer mais. Esse padding aqui ficou legal. Acho que o outro é um pouquinho maior. Vai ser tipo 16, 32. Beleza. Assim ficou bom. Gostei assim do jeito que ficou. Talvez aqui um pouquinho menos, 28. Mas beleza, ficou show. Agora o que eu quero mexer? No layout do cards, não do próprio card. Ó, se a gente vier aqui no card, é ele que eu quero mudar. Eu quero transformar ele no quê? E a gente pode fazer aqui também. Display flex. Ó, já colocou um do lado do outro. E olha o espaço todo que ele está utilizando. A gente vai colocar ó, justify content space between. Pronto. Coloquei um em cada ponta ali, ó. Direitinho do jeito que ele estava. Certinho. Mas agora, hoje a gente poderia colocar todo mundo, ó, center. Poderia colocar todo mundo centralizado. E aí com center eu teria que dar um gap de 20 pixels, por exemplo, para eles não ficarem grudados. Pronto. Resolvemos aqui a nossa sessão. Então só com essas duas coisas, ó, e a gente vai mexendo ali usando as coisas. Volto para cá.
a gente pode vir aqui ó, no card, Ctrl V, Ctrl S. Vem aqui ó, F5, F5 para ele tirar ali o Inline Style e já está aqui certinho. Outra coisa, esse meu texto aqui, esse meu H2, o que eu quero fazer? Eu quero centralizar ele, ó, ele está indo de ponta a ponta. Eu poderia fazer ó, Text Align Center, ele centraliza ali ele para mim. Ou mesmo, eu poderia fazer o seguinte, ó, essa minha, aqui eu estou com a minha seção, mas aqui a gente não colocou o container que nem a gente tinha colocado no outro. Vamos colocar o container, só que ele vai ser um container levemente diferente. Então, como ele vai ser diferente, vamos usar só a seção mesmo. Vamos deixar sem o container, porque por enquanto a gente não está precisando. Mas vamos fazer o seguinte, vamos usar a nossa seção, essa seção específica, né, a seção de benefícios, Display Flex, e agora eu não quero um do lado do outro, eu quero um em cima do outro, Flex Direction, Column, e eu quero dar um espaçamento, ó, Gap, e aqui como eu coloquei 16 pixels entre eles, eu quero dar uma distância maior entre o título e os cards, 32 pixels, por exemplo, e aí fica um pouquinho mais afastado. Beleza, já resolveu aqui, ó, tá tudo centralizado ali. Quando eu coloquei, mas estava com o Text Align Center. Se eu tirar isso aqui, ó, ele vai lá para o canto. Como é que eu posso resolver isso pelo Flex? Align Items Center. Ele centraliza ali para mim. Ele não faz o elemento ir de ponta a ponta, ele faz o elemento centralizado. Lembra que a gente tinha feito isso com o botão? Ó? Olha, ele é pequenininho. A gente tinha feito a mesma coisa com o botão. Lembra que ele estava indo de ponta a ponta? A gente falou, não, fica na esquerda. Mas ele podia ficar centralizado também. Então, ó, só mexendo aqui no elemento Pi, que é o Section Benefícios. Então, esse Section, todos os outros Sections, vamos colocar ele no próprio Section. E aí vamos ver como é que ele vai ficar. Display Flex, papapá. Aqui, ó, quando eu coloquei no Section, ele já ficou diferente. Porque esse daqui tem o nosso container. Então, como esse daqui tem um container, a gente tem que mexer no containerzinho. A única coisa que mudou é que ele não ficou muito grande, ele diminuiu de tamanho. Então aqui, ó, a gente falou, o máximo de largura que você vai ter é 1200. Mas a gente não falou qual que é a largura que ele vai buscar. Width, 100%. O que eu estou falando agora para ele? Ó, pega o maior espaço disponível possível. Que ele poderia pegar, por exemplo, ó, 1692. Só que ele vai se limitar a 1200 pixels. Agora está completa a informação. Porque antes a gente estava com a Align Item Center. Aí ele estava pegando só o espaço disponível. É só o espaço que ele ocupa. Agora a gente falou para ele pegar mais espaço. Então vamos colocar isso aqui no container. Isso aqui no container. Tá aqui tudo direitinho. E uma outra coisa antes da gente ir para a próxima sessão. Essa parte aqui do porquê usar o Focus App tem um fundo diferente. Ó, ele dá uma quebra aqui na página. E aqui a gente muda esse fundo. Então essa section benefícios a gente pode selecionar lá no finalzinho. A gente pode usar o ID mesmo. Hoje a gente poderia colocar uma classe. E a gente vai colocar back color. E a gente vai colocar var fundo claro. Volta para cá. Aí tá lá. É levemente diferente isso daqui. Pô, Diego, achei muito pouco diferente. Pode colocar aqui um pouco menor. F1, 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 por exemplo. Que aí ele vai ter uma diferença maior ali entre as cores ali, ó. Aqui eu escureci, na verdade, o cinza. Não deixei o outro mais claro. Mas aqui você pode fazer várias outras coisas. Então, para deixar aquilo ali mais discrepante. Mas assim fica bem suave. Tem uma mudança aqui, mas não tão grande. Vou aumentar um pouco o padding. Acho que vai ficar legal se a gente deixar esse padding um pouco maior. Deixar aqui, por exemplo, uns 80 e 40. Vai ficar bom assim. Aí ele já muda um pouquinho, fica mais espaçado, dá mais, fica mais arejada essa página. Beleza. Aí se a gente aumentou ali um pouquinho, a gente tem que aumentar aqui um pouquinho também. No Hero Textos, vamos botar uns 25 de gap. Hero Textos é esse daqui. Ele pegou direitinho o gap? Ah não, 12. Ah não, Header Textos, mexi no lugar errado. Hero Textos, 24. Aí aqui, beleza. Agora já tá com um pouquinho maior, já fica legal. Show! Matamos a seção benefícios. Agora a gente pode ir para uma outra seção, que é o que dizem os usuários. Que repara, vai ser muito similar isso daqui que a gente vai ter. Então vamos começar a mexer nessa daqui, ó. Essa daqui que a gente chamou de cards. Aqui a gente vai colocar os depoimentos. Então depoimentos é a seção. E aqui a gente pode colocar os figures, né? Que a gente está trabalhando, mas a gente tem que juntar esse figure, esses dois aqui que a gente tem. Lá no nosso HTML, vamos colocar uma div que junta os figures que a gente vai ter.
Qual vai ser a classe? Figures. Beleza, para os nossos figures que a gente vai ter. Vou chegar aqui embaixo e repara que o meu figures vai fazer a mesma coisa que os meus cards tinham. Vou copiar e vou colocar aqui, ó, Ctrl S, e vamos voltar para cá. Tá vendo? Ele já meio que deu uma resolvida aqui pra gente. Por quê? Um do lado do outro com 20 de gap entre eles. Show! O que eu quero fazer? O meu figure especificamente, ele sim, eu vou ter que mexer no layout dele, porque aí ele vai dizer o layout entre a imagem e o fig caption. Vamos mexer por aqui, como é que a gente quer? Display flex. Colocou um do lado do outro, o que eu quero? Flex direction, column. Ah, ficou estranho. Por quê? Ele está esticando ali ao máximo. Align items, center. Beleza, centralizou os dois ali, ó. Tá tudo centralizado, ó. Agora ele centralizou. E um gapzinho, gap de 10 pixels, por exemplo. Aqui, show de bola. Então só fazendo isso, ó, o meu figure já fica direitinho. Então a gente pega isso aqui, Ctrl C, figure, que é a minha tag figure, Ctrl S, tá aqui certinho, beleza. E outra coisa que eu posso fazer, aqui, ó, o texto ficou quebradinho, ó. Ele diminuiu, por quê? Ele tem uma largura máxima. Então, no máximo, ele vai ter esses 300 pixels aqui de largura. A gente pode fazer isso no figure. Pode colocar max width 300 pixels. Que aí ele quebra obrigatoriamente esse textinho. Tenho que centralizar o texto também. A gente coloca, ó, text align center. Aí o texto fica centralizado. Show de bola. O gap aqui estava maior entre esses dois. A gente pode aumentar, sem problema nenhum. Pode botar, por exemplo, 36. Já aumenta ali bastante o gap. E por fim, isso daqui é redondinho. O que a gente vai fazer para deixar isso daqui redondinho? Como é que a gente arredondou isso daqui? Border radius. A gente vai arredondar isso aqui da mesma forma, usando o border radius. E a gente vai chegar na figure. Agora é a primeira vez que a gente vai ter esse seletor diferente. Que é o seguinte, eu quero mexer na imagem, sendo que essa imagem está dentro do meu figure. Antes eu estava selecionando apenas um elemento, mas repara o que eu vou fazer. Figure e IMG. Eu estou usando um seletor agora composto. O que esse seletor composto faz? Eu estou selecionando todas as imagens que estejam abaixo de um figure, ou seja, dentro de um figure. Se eu fizesse só isso, eu ia selecionar toda e qualquer imagem da minha página. Mas aí eu posso estar criando uma regra ruim, porque eu estou abrangendo muita coisa. O que eu quero fazer? Apenas as que estiverem dentro de figure. Aí eu vou dizer lá, ó, border radius, e aqui a gente vai colocar 50%. O que o border radius de 50% faz? Ele deixa redondinho, mas só funciona quando o itemzinho é um quadrado. Tá vendo? Ó? 100%. Ele tem 100%, tá vendo? E aí ele fica redondinho. É a única forma que você vai conseguir ter essa bolinha aqui direitinha tendo um quadradinho. E agora, ó, já ficou bonitão. Já está direitinho do jeito que a gente quer essa outra seção. Show! Qual é a próxima seção? Pronto para focar de verdade. E essa seção daqui, a gente tem um outro fundo. Então essa seção daqui é a seção de download. Então a seção de download, ela vai ter, ó, a gente nem mexeu nessa seção. Repara, só com o que a gente foi fazendo nas outras, quando a gente estava fazendo, ó como é que ela já ficou. Já ficou certinha. A única coisa que a gente vai precisar mexer é no download, ó, para ela ter essa cor daqui. Eu teria que fazer, ó, isso aqui, ó. Background color, fundo claro. Mas isso daqui parece estar ineficiente. Eu quero que as duas tenham exatamente a mesma coisa. Como é que eu faço? Agora eu falo, ó, se você tiver esse seletor, vírgula, ou se você tiver esse seletor aqui, tem o ID download ou tem o ID benefícios, ele vai aplicar isso daqui. Então não preciso duplicar essa informação daqui, ó. Volto para cá, agora sim, ó, quebra ali um pouquinho, ó. Tá lá a nossa página, ó, quase toda ali direitinho, ó, pronto para focar de verdade. Ali o Focus App, todos os direitos reservados. Então a gente tem mais uma seçãozinha, que é a última seção daqui, que ela não ficou estilizada, por quê? Porque ela não é uma section, ela é um footer. Então a gente vai ter que estilizar ela por conta própria. Vamos colocar aqui um padding parecido, ó, 24, o mesmo padding do header. E aqui a gente pode fazer o seguinte, ó, para deixar sempre igual, dentro do header, a gente pode descer essa informação aqui, ó, e colocar assim, ó, header e footer. Ah, vocês acabaram de aprender isso daqui. Então eu deixo essas duas aqui, ó. Não vou colocar o footer aqui, porque senão ele vai pegar todas essas outras coisas. Eu só quero aquilo lá mesmo. E aí lá embaixo, ó, ou aqui mesmo a gente pode fazer, ó, footer, que já vai estar com aquele padding, ó. Se eu voltar para cá, ele já vai estar com um paddingzinho direitinho. Eu só quero centralizar esse texto. A forma mais fácil de fazer isso, ó, text align, que é um texto, center.
ele vai centralizar esse meu texto. Então ele fica ali direitinho com o nosso, tá lá, direitinho com o padding. Só que o padding ali até poderia ser um pouco maior no footer e a fonte parece estar um pouquinho menor. Aqui, deixa eu ver, essa fontezinha daqui, tá um 14 e pouquinho. Então a gente vai text align center, a gente vai dar um font size 14 px. Só de estar com 14 px ele já fica um pouquinho melhor. Eu acho que iria ter um pouco mais de padding nele. Então eu vou separar. Vou deixar o padding aqui no header e no footer padding 30 px. E a gente apaga essa daqui. Poderia ser junto se fosse igual, mas não ficou. Ele vai ficar dessa forma assim. E agora sim, ó, já temos uma página super bonitinha que tem o nosso cabeçalho, tem o nosso botão, tem aqui os benefícios, tem aqui o que diz os usuários, outro botão com hover, com tudo e mais uma aulinha que a gente concluiu. Se você chegou até aqui e se você gostou, já sabe, like no vídeo e também você faz parte dos 12%. Que 12% é esse dia que você sempre fala? Das pessoas que começam a assistir o vídeo, apenas 12% chegam até o final. Então coloca aqui na hashtag somos 12% para eu saber que você chegou até o final, que você está assistindo tudo. E eu espero que você tenha colocado também lá no início que você assistiu a aula onde a gente fez a estrutura, o HTML dessa aula. E também espero que você assista a próxima aula que a gente vai estilizar. E já lembrei que a gente vai ter que fazer o pop-up também. Então a gente vai ter que fazer o pop-up, vai ter que estilizar o pop-up e depois trazer interatividade a ele lá na aula de JavaScript. Espero que tenha gostado, tenha dado like no vídeo, se inscrito no canal, clicado no sininho, comentado e eu te vejo numa próxima aula.